O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma palestra do Cresce São Paulo. Hoje com o tema exclusividade ou múltiplas imobiliárias. Qual estratégia funciona? E para falar sobre esse tema, a gente recebe a especialista Kátia Ungaretti. Boa noite, Kátia. Muito bem-vinda aqui na TV Cresce. Boa noite, Patrícia. Muito obrigada. Uma honra participar novamente desse tema, né? Em outro formato hoje, e tomara que seja muito produtivo para todos nós. A honra é nossa. Muito obrigada novamente por estar aqui com a gente, compartilhando aí sua experiência, né, seus conhecimentos. A Kátia, ela é de Minas Gerais, né, dá para perceber aí pelo sotaque, mas ela atua em Ribeirão Preto como corretora autônoma e perita avaliadora. Nessa palestra, a ideia é a gente abordar esse dilema, né, que o corretor tem entre trabalhar com exclusividade ou distribuir o imóvel em múltiplas imobiliárias. Quem tiver dúvidas aí, quiser colocando no chat, ou aí no final a gente vai colocar os contatos da Kátia e o pessoal pode entrar em contato, ela está à disposição aí também para trocar uma ideia aí com quem precisar tirar dúvidas sobre esse assunto. Bom, Kátia, muito boa palestra. Daqui a pouco a gente volta aí com os comentários e a palavra está com você. Até já já. Obrigada, Patrícia. Bom, vamos ao que importa, né, gente? Eu tive um bate-papo lá, né, muito bacana com o senhor Viano, o presidente do CRES, e depois vieram muitas perguntas, tá? Que baseada nessas perguntas, então eu vou tocar agora um assunto para você seguir o tema, né? O assunto baseado nas perguntas que enviaram, tá? E sobre a exclusividade, gente, uma das estratégias que tem mais eficácia, muita gente perguntou, qual estratégia tem mostrado mais eficácia para os imóveis de alto padrão? Se é exclusividade, múltiplas imobiliárias. Ó, no meu ponto de vista, eu acho que independente se é alto, baixo, médio, padrão, a gestão de um imóvel, qualquer, eu acho que qualquer, ai, independente, né? Se ele for baixo, alto, médio, a melhor estratégia, sem dúvida, é a gestão focada do imóvel, tá? Porque fica mais organizado, mais ordenado, né? Uma gestão, o corretor ele acaba dando foco nesse imóvel, ênfase, né? Então ele acaba, acho que o imóvel tem mais visibilidade e sem dúvida nenhuma é a melhor estratégia, né? Você abre ele para o mercado, para quem quiser vender em parceria e acaba concluindo a venda mais rápido, tá? E o que acontece também é que o proprietário, o vendedor, ele precisa, né, ter uma confiança nesse corretor para dar uma gestão para ele, né? E como que funciona essa gestão para ter a confiança? Eu creio que hoje, né, a internet, a gente usar ela a nosso favor. É muito bacana poder usar ela a nosso favor. E aí os vendedores conseguem acompanhar o trabalho desse corretor, né? Se é bem feito, né? Como que ele faz, se é um bom parceiro, se é um corretor ou uma imobiliária boa de parceria, né? Porque aí acaba o imóvel indo mais rápido, né? Ou indicação também, né? Muitos recebem indicação, muitos proprietários vendedores e acaba viabilizando um negócio mais rápido, assim, do imóvel dele, tá? Também, assim, que a gente vê que tem perfis de imóveis, gente, que se beneficia mais com múltiplas imobiliárias, eu acredito que lançamento, tá? Porque o lançamento, o imóvel não está pronto e acaba, assim, tendo vários perfis de compradores, né? E estando em várias imobiliárias, às vezes um comprador se identifica mais com um perfil de atendimento do que com o outro, né? Então é muito bacana. E as próprias construtoras, incorporadoras, acabaram entendendo isso, né? Porque antes era mais fechado entre elas o mercado, hoje não. Hoje já é aberto, né? Elas tiveram essa visão e acabaram abrindo para todas as imobiliárias, corretores autônomos, que credenciam e vende, né? Eu mesma já vendi com
com incorporadoras, com construtoras, tá? E eu acho que isso viabiliza muito para o mercado, né, imobiliário. É muito bom essa parceria. Agora, a transparência nas negociações, quando se trabalha com exclusividade, gente, foi uma coisa também que perguntaram bastante. Eu acho que a transparência durante a gestão de um imóvel é tudo. E quando se tem a gestão, o corretor, ele se dedica muito àquele imóvel, né? Então, ele acaba organizando as visitas, faz um roteiro de visita, né? Passa para esse vendedor depois, dá o feedback, né? De como ocorreu a visita, se é cliente potencial, se está cru. E é bom que o vendedor consegue entender como estão enxergando o imóvel dele no mercado, né? Porque eu sempre falo, ó, tem o olhar do corretor, o olhar do vendedor e o olhar do cliente potencial. Quando une isso nesse roteirinho de visita, até acaba a direcionar a gente melhor, o corretor e o vendedor, né? Porque se for preciso ali, a gente altera a rota, né? Sempre que necessário e rápido para viabilizar o negócio ali. A gente fala em até 6 meses, viu? Por quê? A gestão VIP de um imóvel, né, a gestão exclusiva, a gestão VIP focada, a proposta é para um imóvel tentar ser vendido em até 6 meses, viu? Desde que ele já esteja com o valor precificado real de venda, desde o início, tá? Porque o que acontece muito? A maioria dos proprietários quer começar com um valor um pouquinho acima. Todo mundo quer começar com um golinho a mais. Só que isso só atrapalha, dificulta, atrasa a venda da beldade, né, do imóvel, porque às vezes depois tem que ficar reduzindo o valor, né? Aí vai reduzindo, e eu acho que isso queima o imóvel no mercado, né? Porque eu falo que a gente tem que sempre pensar com a cabeça de comprador. Imagina, ele entra na internet e fica aquele imóvel ali pipocando, com valor, depois reduziu, reduziu de novo. O que que o comprador pensa? Uai, esse imóvel está com algum defeito, porque está um tempo à venda e vem reduzindo o valor. Então, por isso que o melhor formato já é começar com valor real de venda, sem dúvida nenhuma, porque aí não perde tempo nem corretor, nem comprador, nem vendedor, né, que chega mais rápido no imóvel ali. Geralmente lá no final, quando vende, é vendido pelo valor sugerido no início, quando não vende mais baixo, né? Porque às vezes perde o time da venda. Então é muito complicado isso. Por isso que tem que, acho que pegar um bom corretor avaliador que trabalha firme o imóvel, né? Para conseguir fazer uma boa gestão desse imóvel, tá? Quando o imóvel está em muitas imobiliárias, gente, o que que eu penso? A percepção do comprador, tá? Quando a gente vê o imóvel ali pipocando na internet para todo lado, quando ele está em muitas imobiliárias, geralmente ele está com informações desencontradas, né? Cada uma com preço, metragem diferente, e aí vira uma bagunça na cabeça do consumidor, do comprador que está vendo aquilo, né? Porque nem ele entende, ele vê aquele mesmo imóvel para todo lado, pipocando, metragem diferente, valores diferentes, confunde a cabeça do consumidor e afasta, né? Por quê? Porque o imóvel está sem gestão. Até porque um corretor imobiliário, um imóvel que está todo mundo, eles não vão pôr a foto da fachada da casa, seja de rua ou condomínio, não vão pôr qual prédio que é. Geralmente eles colocam até a rua errado, né, para ninguém captar aquele imóvel. E eles, se não estão errados, senão eles vão ficar só divulgando, divulgando, anunciando e não vira nada. Eu sempre falo que assim, o corretor, gente, ele não é um portal de anúncios, né? Porque muita gente às vezes entra em contato, ó, você não quer anunciar meu imóvel? Aí o que que eu falo? Ó, eu não sou portal, né? A gente tem que pensar com essa cabeça. O corretor não é um portal de anúncios, um portal imobiliário, existem os portais. O corretor, ele tem que trabalhar para vender esse imóvel. E para isso ele precisa investir tempo, dinheiro, energia. Então ele só ganha quando vende. Por isso que ele precisa da parceria do vendedor. Então fazer um contratinho ali de gestão, né, para ele trabalhar a venda daquele imóvel, seja sozinho ou seja em parceria, para ver se viabiliza o negócio o mais rápido possível, tá? É claro que esse vendedor seria bom ele ficar de olho, né? Se o corretor é um parceiro mesmo, se ele vai abrir para quem quiser vender, ou se põe debaixo do braço, vende só com alguns, né? Ou tenta vender sozinho, né? Para não dividir comissão. Então, assim,
o vendedor hoje tem como acompanhar o trabalho do corretor. Eu falo que as redes sociais estão aí para ajudar a gente, beneficiar a gente, tá? E o imóvel que está para todo lado, gente, é complicado, ele não está com ninguém. Ou com todo mundo, ninguém vai dar ênfase nele. E vai ficar omitindo informações, igual eu falei, endereço errado, para o comprador é ruim. Eu mesma já visitei imóvel, o mesmo imóvel, duas vezes com o mesmo cliente. Ia visitar, né? Porque chegou na porta, a gente percebeu. Por quê? Por causa dessas informações desencontradas, tá? Eles passam uma foto meio distorcida, cada um pega um ângulo, as informações estavam diferentes, né? Então, você não sabia se era ou não, ficava na dúvida. E a gente pergunta e às vezes o corretor não responde, né? Ele não responde porque não tem a gestão. Fala, vai que ela vai lá e capta o imóvel. Então, eles ficam inseguros. Por isso que 1000 vezes o imóvel com gestão. A probabilidade dele vender mais rápido é muito maior, né? Até porque a gente com gestão, você põe o endereço do imóvel, o nome do condomínio, a fachada do prédio, o andar que é, se é face sol, face sombra, tudo certinho para o comprador, isso é muito bom. O comprador está lá na internet, teclando, né, gente? Apartamento, Caiapós, Jardim Botânico. Eu divulguei certinho que eu tenho a gestão. Ele cai no meu anúncio, entendeu? É muito mais prático para o comprador achar esse imóvel mais rápido e para o vendedor vender mais rápido. Então, por isso que a gestão, ela, né, a gestão VIP focada, ela dá uma visibilidade maior no imóvel e consegue chegar mais rápido no nosso potencial cliente, tá? Ó, muita gente também perguntou da diferença de comissionamento, né? Se tem. Não tem. A comissão geralmente, né? Eu atuo com 6%, tá? Quem quiser vender em parceria, a gente sempre faz 50-50. 50 face vendedor, 50 face comprador, tá? Agora, o custo-benefício é muito bom para a gestão VIP, porque fica mais organizado, como eu coloquei. Até segurança, né, gente? Até por questão de segurança. Imagina que 1 milhão de corretor entrando na sua casa. Às vezes tem um idoso, né, uma criança, tem que ficar a proprietária locomovendo. Não tem gestão, não. Ele organiza as visitas, acompanha todas as visitas, tá? Se adapta ao horário do vendedor também, né? Porque é o que eu coloquei, às vezes tem um doente, às vezes tem uma criança, bebê, e aí tem que adaptar. E ele tendo essa gestão com o vendedor, ele consegue organizar isso, né? E acompanha todas as visitas, filtra as visitas, tá? Se a forma de pagamento, se vai ter permuta, se não vai ter, se for financiamento, se já está aprovado, faz tudo certinho, né? Até para ninguém perder tempo. Eu falo que otimiza tempo do comprador e do vendedor, né? Você já levar tudo filtradinho, planejado, tá? Eu acho outra coisa, gente, importante também que eu acho, o imóvel quando ele tá para todo lado, é muito mais difícil você negociar com o vendedor, tá? Geralmente esse vendedor ele fala assim: "Ah, eu quero 800 na mão". Aí o que que aquele monte de corretor que está trabalhando nesse imóvel, um monte de imobiliária faz? Cada um põe um preço. Imagina aquele imóvel bagunçado no mercado, vira uma bagunça, uma confusão na cabeça do comprador. E geralmente o cliente para o imóvel ele é o mesmo, tá? Ele aparece no mesmo momento. A gente observa isso até em grupos de parceria de busca, o mesmo, milhares de corretor buscando o mesmo imóvel. O cliente é o mesmo. E aí é esse imóvel que está para todo lado. Aí vai 100 corretor atrás desse vendedor. Ó, tô com cliente do seu imóvel. Né? Aí o corretor, o que que ele faz? Opa, ele viu que um anunciou 680, 880, outro 850, 820, ele fala, não, meu imóvel tá barato. Aí o que que ele faz? Ele sobe o preço do imóvel, ele inflaciona esse imóvel, porque acha que tem muita gente querendo imóvel, porque fica aquele milhões de corretor atrás dele. E é o mesmo cliente para aquele imóvel. E o pior, aí ele perde a venda, o time da venda dele, e corre o risco de lá na frente ele ter que pôr mais barato. Justamente por causa dessa confusão quando coloca para todo lado, viu? É, outra coisa também, gente, que eu acho que os corretores eles percebem que o atendimento personalizado é melhor.
corretor e o comprador, né? Ele percebe. Quando o corretor tem a gestão do imóvel, ele conhece o imóvel, né? Ele sabe todas as informações, ele consegue passar aquilo com transparência, né? Tanto para o corretor parceiro quanto para o comprador. Então fica uma venda mais tranquila, né? Fica mais focada, mais tranquila, por conhecer, né? Porque o imóvel, quando o vendedor joga a foto dele para todo lado, descritivo, dá para todo mundo cadastrar, ele fica confuso, né? Ele fica e mostra desespero, né, para o comprador de que quer vender, está desesperado, vira uma bagunça. E quando ele está focado e direcionado, é mais fácil. O comprador se sente até mais seguro de comprar, porque estão todas as informações certinhas, está o endereço, está tudo bonitinho e fica mais tranquilo a compra, tá? Sem dúvida nenhuma, fica mais tranquila. O que acontece também, gente, é que muita gente, muitos corretores, às vezes, vê o imóvel sendo bem trabalhado aí para todo lado, começa a ir atrás do imóvel para captar, né? Deixa eu ir atrás para poder captar. Não tem essa necessidade. É só fazer a parceria com quem tem gestão, tá? Com quem está com a gestão. Mas muitos não gostam, muitos corretores não gostam de trabalhar com exclusividade, não gostam de ter gestão do imóvel. Mas por quê? É uma responsabilidade que a gente tem com esse vendedor, né? É um compromisso. Então, muitos não querem dar o feedback para o vendedor, não quer ficar prestando contas, né? Agora, quem tem gestão tem que ficar dando feedback, falando das visitas, falando tudo certinho, mostrando onde está sendo trabalhado o imóvel, né? Tem que estar em contato ali com o proprietário vendedor. E geralmente os que não gostam, eles às vezes ligam para o vendedor, né? Ó, eu estou com um cliente, pagamento à vista para o seu imóvel, né? Aí o vendedor, ó, é só chamar a Kátia, né, que ela tá com gestão do meu imóvel. Aí o que que ele fala? Ó, ah, mas para que que eu vou vender em parceria se eu posso vender sozinho? Eu acho assim, tanto o vendedor e comprador tem que prestar atenção nesse perfil de corretor. Se ele faz isso, imagina o vendedor, ele com a gestão do seu imóvel, tentando vender seu imóvel. É mais difícil ele vender, porque ele vai tentar vender sozinho, tá? E o comprador com um corretor desse, nessa linha? É muito mais difícil ele chegar num imóvel que ele quer, às vezes. Por quê? Porque ele vai deixar de apresentar imóvel porque está com a gestão do parceiro. Entendeu? Eu acho que é uma mentalidade muito pequena, né? No meu ponto de vista, tá? O imóvel, gente, que está com gestão, a probabilidade dele vender mais rápido é muito maior, tá? É muito maior, justamente por não necessitar de omitir informação, né? Você pode escancarar as informações para todo lado, na internet, e aí o comprador ele chega mais rápido, porque às vezes é o que ele quer, tá anunciado certinho, então ele vai muito mais rápido, tá? E o corretor consegue investir, né? Mais tempo, mais dinheiro, mais energia nesse imóvel até ele ser vendido, tá? Então, eu acho que fica mais direcionado assim. Outra coisa, é, eu falando por Ribeirão Preto, viu, gente? A gente vê que, assim, em Ribeirão Preto, esses dias eu fiz um estudo aproximado, tá? Um tempo atrás. A gente tem aqui aproximadamente 700 imobiliárias, uma média de uns 4.000 corretores é, cadastrados, né? Mas, assim, nem todos são ativos, tá? E uns 80.000 imóveis usados à venda, aproximado, tá? Eu não estou falando de lançamento, só de imóvel usado. Nessa média que eu fiz, daria um cálculo de 23 corretores, de 23 imóveis para cada corretor trabalhar. Porém, esses quase 4.000 corretores não são ativos, tá? E dizem por aí que garrado mesmo no serviço é uma média de 2%. Mas vamos colocar ali 5 a 10. Daria mais de 100 imóveis para cada corretor trabalhar. Então, o que eu vejo é que não tem essa necessidade dos corretores ficar andando atrás do imóvel que o outro já está trabalhando, né? Eu falo que aquela coisa, eu vi o outro trabalhando, achei o vídeo bonito, a foto bonita, já vou lá captar. Precisa disso. A grama do vizinho não é mais verde que a minha. Eu falo que se os corretores se organizarem, ordenar as ideias, sabe? Ele pega o cardápio ali que ele tem de imóveis, olha o que ele tem cadastrado, tá? Dá uma olhada ali no cadastro que ele tem, liga para esses vendedores, faz parceria com ele, propõe uma gestão do imóvel para ele,
sabe? Eu tenho certeza que se o vendedor confiar no seu trabalho e gostar dele, ele vai te dar uma gestão. E aí, eu imagino que maravilha que for, todo corretor tem sua gestão. Eu tenho cliente para o imóvel dele, ele tem para o meu, eu vendo o dele, ele vende o meu. Isso faz um círculo. Eu tenho certeza que todo mundo venderia todo mês se fizer isso de forma organizada. É melhor do que ficar aí. Eu falo que fica igual o gladiador ali, um correndo atrás do imóvel do outro, pegando cada imóvel do a maioria focado num lugar só. Não tem essa necessidade. Entendeu? É focar no imóvel que quer ser vendido, né? Porque tem essa também. Tem muito vendedor que só quer anunciar, não quer vender, né? E é aí que entra as estratégias, né? O corretor. Eu falo que tem o corretor que é o cadastrador, que é aquele que só vai cadastrar imóvel, o captador, que é aquele que capta seu imóvel, fica ofertando ele aí no mercado para corretores imobiliários, e tem o corretor que vai vender o imóvel, tá? O corretor vendedor é aquele que é um avaliador, que vai precificar seu imóvel para vender mesmo, tá? É para viabilizar negócio para você. O cadastrador ou o captador, gente, ele fala qualquer preço para você. Ah, quanto vale a minha casa? Ah, 1.200.000. Eu falo que 1.200.000 é um número que é bem usado em Ribeirão, tá? Que às vezes eu pego imóveis que está há muito tempo anunciado, eu chego lá e está 1.200.000. Eu falo, meu Deus, é um número. Parece que é um número. E para você ir precificar esse imóvel? Primeiro, gente, precificar imóvel tem que conhecer pessoalmente, tá? Foto, vídeo não dá. Às vezes a pessoa te manda foto antiga, né? Às vezes depois morou gente, inquilino, tá do outro jeito. Às vezes até manda de imóvel errado, tá? Então tem que ser presencial. Avaliação para você ver disposição do imóvel, configuração se é boa, localização dele na rua, dentro de um condomínio, né? Face sol, face sombra. Tem que ver tudo isso, entender e o que fica nesse imóvel, né? Para poder precificar. Como a gente pega esses imóveis, às vezes, que foi precificado, né, aí, aleatório, vou citar uns dois que eu peguei que estavam 1.200.000, que eu cheguei, fiz todo o estudo de mercado, fui falar com o vendedor. Um eu achei o valor de 670. E para eu passar isso para esse vendedor, imagina, porque ele está com aquele número na cabeça de 1.200.000, sabe? Eu acho muito ruim esse tipo de trabalho aí que fica atrapalhando o mercado, atrapalhando vender, porque esse vendedor fica frustrado. Ele acredita que ele vai conseguir 1.200.000 naquele imóvel dele. Ele tem até planos para vender por 1.200.000, o que que vai comprar, né? É muito sério isso daí. Então, assim, é pegar, fazer a precificação certa mesmo de venda, a gente levanta sempre assim, além de toda a pesquisa de mercado, tem que ter as referências anunciadas corretas, né? E as vendidas, que é nosso melhor termômetro, tá? A temperatura do mercado, né, econômico influencia muito. Eu sempre falo que taxa de juro mais alta, imóvel mais baixo. Taxa de juro mais baixa, imóvel mais alto. Taxa de juro está mais alta, ótimo momento para comprar imóvel, porque você está conseguindo comprar imóveis mais, com valor mais acessível, tá? Então, eu acho que como eu falei da diferença dos tipos de corretores, para prestar atenção. O corretor que vai na sua casa, conhece o imóvel, te propõe uma gestão do imóvel, ele vai trabalhar seu imóvel. E é claro, você tem dúvida, dá uma pesquisada nele aí no mercado para ver se ele vai realmente vender seu imóvel, vai fazer parceria para viabilizar negócio, tá? E não ficar melindroso nem ressabiado, não, né? Porque muito vendedor tem uma visão errada da exclusividade. Eles perguntam: ah, mas só você que pode vender? Não, muito pelo contrário, qualquer um pode vender junto, tá? Eles têm essa visão porque alguém implanta uma visão errada. E não é essa a visão. É claro, gente, tem corretores e corretoras, então tem que saber na mão de quem você está colocando seu imóvel. É primordial ter afinidade com esse corretor, tá? Além dele ser um bom profissional, ter afinidade, né? Até porque vocês vão manter um relacionamento ali. Eu falo que a venda de um imóvel é uma jornada. E ela pode ser curta ou longa. Tudo depende de como é conduzido ali desde o início, tá? Até para também não ficar estremecendo a relação, né? Desgastando entre corretor e vendedor, né? Então, o corretor sabendo precificar certinho, produzindo um bom conteúdo, abrindo o imóvel para o mercado, ele vai ser vendido em até 6 meses, tá? A gente fala que é uma tentativa, não é uma garantia, por quê?
Porque tem imóvel que é menos desejado no momento, né? Tem imóvel que é mais buscado, mais desejado. A única coisa que é certa e garantida, gente, é que todo imóvel tem seu dono, tá? Esse corretor, a gente só precisa fazer um trabalho bacana para tentar chegar nesse cliente certo o mais rápido possível, tá? Até porque, gente, passou de 6 meses, o vendedor cansa do corretor, enjoa da cara do corretor. Então, tem que tentar viabilizar negócio ali nesse prazo aí. Então, eu acho que são essas as dicas que eu deixo para vocês, tá? E se alguém tiver mais alguma colocação, mais alguma pergunta para fazer, é só deixar aqui que eu vou responder. Perfeito, Kátia. É sempre muito bom assim a gente escutar a pessoa que está ali na linha de frente mesmo do mercado, né? Porque você acabou meio de dar um puxão de orelha no mercado, não é verdade? Que realmente assim várias atitudes aí que já são que é um costume do mercado acaba prejudicando todo mundo, né? Eu achei muito interessante quando você fez essa estatística aí da cidade que você atua. Gente, tem imóvel para todo mundo, né? É melhor colaborar do que ficar batendo cabeça. Uhum. E dá para todo mundo vender, é o que eu falei. Vai ficar aí todo mundo. Você solta foto e vídeo ali, fica todo. Achou bonito, vai atrás correndo captar. Para quê? Não precisa. É o que eu falei. Ele tem como captar os que já tem no cardápio dele, né? Vende o meu, vende o dele, e tem como todo mundo vender todo mês, se organizar as ideias, a cabeça, saber trabalhar em parceria, que é muito bacana. Não precisa sair correndo desesperado atrás do imóvel do outro, né? Tem um monte de imóvel escondido no mercado. Um monte. Precisa ser Perfeito. trabalhado. Perfeito. A dúvida que eu tenho, assim, eu acho que para um corretor mais experiente, esse tipo de atitude, né, perante o mercado, de você se impor e até educar, né, o mercado. Um corretor mais experiente, eu acho que é mais fácil. E para quem está entrando, né, eu acho que é muito mais difícil isso de você conseguir esses contratos de exclusividade. Que dica você daria, que recomendação você daria para quem ainda está começando a trilhar aí esse caminho que a gente sabe que é tão difícil, né? Eu falo que sempre começa pelo começo. Eu tenho amigos, amigas que estão há mais tempo que eu no mercado, tá? E ainda tem essa dificuldade. Então não é só iniciante. Eu vejo muito isso. Ai, Uhum, mas eu fico meio assim de falar com o vendedor. Eu falei, gente, por quê? É uma prestação de serviço que você está vendendo de qualidade. Não precisa ter medo e insegurança de oferecer que você vai fazer um bom trabalho, né? No imóvel dele. Melhor do que ficar aí para todo lado, bagunçado, demorando a vender. Agora, os iniciantes, se sentir inseguro, o que eu acho? Começa, né? Igual quando eu comecei em imobiliária também. E aí você vai vendo o melhor formato que você se identifica, viu? Tem corretores, Patrícia, que não se identifica com gestão, porque eles não querem compromisso. Ai, não, tem que ficar dando uhum, feedback para proprietários. Quer um compromisso com o imóvel, entendeu? Nem com o vendedor. Então tem que ter esse perfil de querer compromisso. Eu acho que mesmo pessoa sendo iniciante ou velha de guerra, né? Aqui tem o perfil, já começa ali, né? De preferência, às vezes, com de pessoas que conheçam ela, né? Às vezes tem vendedor que conhece ela, é mais fácil ela propor uma gestão. E aí um vai indicando para o uhum, outro, mostrando esse trabalho. Se não tem certeza ainda, pega aí o avulso, eu falo que é o mercado avulso, né? O mercado avulso, ele fica aí para todo lado, os imóveis, mas eu acho mais confuso. Agora, o iniciante ou o velho de guerra, o veterano, que tenha dificuldade da gestão, tudo bem ficar ali com vários imóveis, mas eu acho que demora mais, é mais difícil. Depois que a pessoa pegou o jeito, pegou a linha, ele vai embalar, ninguém segura ele. E aí eu hoje eu até proponho, até antes de visitar o imóvel, às vezes eu já estou propondo meu formatinho de trabalho. Só que muita gente pergunta o quê? Ah, mas você está falando que é só você que pode vender? Porque existe, às vezes tiveram uma experiência ruim, sabe? Com gestão anterior uhum, exclusiva. Aí eu sempre falo, gente, não pode pôr tudo no mesmo balaio ali misturar, né? São corretores uhum, diferentes, são imobiliários diferentes, tem que saber separar. E às vezes não é a uhum, imobiliária, às vezes é uma pessoa que trabalha na imobiliária, tem que saber separar também. Mas eu proponho o formato até antes de visitar do trabalho, todo mundo tem entendido. Assim, eu acho que 90%, 95%. Passa o contratinho de gestão uhum, até para ler antes, se tiver dúvida, me uhum. chama.
Então, assim, eu Uhum. acho que é o melhor formato. Eu acredito que dá para todo mundo vender. Se organizar, dá para todo Perfeito. mundo vender. Perfeito. Agora tem casos que o proprietário ele não admite a exclusividade, ele acha que atirando para todos os lados ele vai se dar melhor, né. Como lidar com esse tipo de cliente? É, tem muitos que acham, a visão do vendedor, o que que ele acha? Eu vou cadastrar em 100 imobiliárias para vender mais rápido. Aí começa, né? Eu acho que fica aquela bagunça mesmo no mercado. Ele joga para um lado, joga para o outro, como os próprios corretores imobiliários sabem que o imóvel está para todo lado, eles mesmos colocam informação diferente, foto distorcida, até para o outro não captar, porque sabe que qualquer um vai captar, ou compradores irem direto, né? O próprio comprador vai direto, o imóvel está aberto. Então, assim, eu acho que dificulta muito mais quando joga para todo lado. É muito mais difícil vender, porque eu vejo muitos imóveis tá sendo anunciado há mais de 6 anos, aí 5 anos, e tá. O que você colocou? Ele começa a falar, eu falei, nossa, nem termina, porque ele vai ficar o dia inteiro falando um monte de imobiliário aqui. E coitada, eu pergunto assim, e estava tendo visita, teve alguma intenção de compra, proposta? Teve um que me falou, ó, eu tive Uhum, 2 visitas há 2 anos atrás. Eu falei, misericórdia, há 2 anos atrás. Né, o imóvel está há 6 anos no uhum, mercado, ele teve 2 visitas, falta de gestão. Primeiro que eu vi que estava com a precificação errada de largada, mas às vezes, né, você falar para a pessoa, ou Patrícia, um avaliador, um corretor que vai trabalhar a venda dele, ter que precificar o imóvel para vender, chegar e explicar, né, é igual eu falei, porque às vezes os captadores, os cadastradores, falam o preço para animar ele para captar, né? Fica com aquele número na cabeça. Coitado, ele fez até planos com aquilo, uhum, só que não vende por aquilo. uhum, E às vezes ele prefere não uhum, vender e não seguir com a motivação da venda dele, porque ele ficou com aquele número na cabeça. E fica, aquele imóvel vai ficar uhum. 10 anos, 20 anos, queimando ali na prateleira da internet. Aquela história do cachorro vira-lata ali sem dono, né, todo mundo é dono, mas Ó, nin tá todo não lado vai ser bem ali e ele fica lá cuidado. no final da prateleira. É isso. O vira-lata, é. Outro item que eu achei muito interessante que você comentou, se você quiser comentar mais um pouquinho, é em relação ao valor real da venda, você estava falando agora, né. Eu acho que é uma praxe do mercado essa coisa de até o comprador já sabe, não, está, anunciado, você citou 1.200.000, que é o valor aí mágico de Ribeirão, sabe que ali tem uma gordura, é praxe isso do mercado a gente achar: "Ah, tem uma gordura, dá para dar uma chorada", né. Você acha que isso também é meio tóxico aí para o mercado imobiliário, não é legal? Ó, o que eu acho hoje, o comportamento do consumidor, comprador, veio mudando muito. Está todo mundo muito prático, direto e objetivo. Antigamente tinha aquela visão, vou botar 1,5 milhão para vender por 1 milhão, por 800. É uma visão mais arcaica. Hoje, quanto mais Hum. próximo do real de venda, melhor para o comprador e para o vendedor, que chega mais rápido no imóvel. A pessoa está sem tempo, eles não estão querendo nem, sabe, ficar Uhum, aquele ping-pong, manda tanto, falta tanto, não quer. Então você já põe ali, uhum, muitos imóveis meus, até agora recente, foi vendido em valor de anúncio. Não precisou. uhum, Precificou, vendeu, foi uhum, precificação certa. Por quê? Ele vai comparar com os mesmos que estão no mercado. Eu falo que o nosso melhor termômetro é o cliente comprador. Ele visitou 25 imóveis naquele perfil. Ele chegou no seu e parou. Ou seja, precificação certa. Não tem muito erro. Então, tem uhum. imóvel, eu tenho um imóvel aí que eu precifiquei ele certinho, que eu me lembro que falo que eu fiz um open house só para cliente. 2 dias recebendo cliente meus e de parceiro. Os 2 dias, no primeiro dia, 4 propostas, com tudo com valor já de Olha, venda ali. Aí depois no outro dia uhum, ficou. Até hoje me liga assim, um monte de gente atrás desse imóvel. Falei a precificação certa. Esses clientes eles visitaram vários imóveis no perfil. Então, eles uhum, conseguem identificar o imóvel que está precificado certo e entende que não precisa nem negociar. uhum, Como o tempo é nosso bem uhum. mais valioso hoje, Patrícia, ninguém quer perder o tempo, porque ninguém tem tempo para nada. Então, ele já vai, opa, esse Perfeito. está esse preço, entrega isso, já vou visitar ele, entendeu? Uhum, Ele visita outros uhum, para ser comparativo, a gente sabe, mas vende o que está uhum, precificado certo, sem ficar esse leilão, que eu acho que é a visão antiga arcaica, uhum. entendeu? Maravilha, né, porque toma tempo de todo mundo.
e acaba não atingindo o objetivo que é o negócio imobiliário, né? Muito bom, Kátia. Bom, a gente está aqui com o tempo um pouquinho estourado já. Eu vou pedir para o pessoal colocar os seus contatos aí na tela de novo. Quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato com a Kátia aí, compartilhar um pouco mais da experiência dela aí de mercado no estado todo, aí principalmente em Ribeirão Preto. Tá aí o Instagram e o WhatsApp, ó, ela disponibilizou até o WhatsApp. Quem quiser tirar dúvidas, estiver começando, quiser trocar ideia. E a gente tem aí, eu agradeço muito sua presença aqui hoje, mais uma vez na TV Cresce aí, compartilhando tudo isso. Se você quiser se despedir do pessoal, infelizmente a gente já tem que ir encerrando o nosso programa hoje. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei, porque é um tema que eu amo, amo mesmo falar sobre isso, e é o que eu pratico no dia a dia. Então, assim, muito obrigada mesmo, e realmente quem quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou aberta a responder, tá? Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada. Eu que agradeço. Em nome da diretoria do Cresce, do presidente José Augusto Viana, que você já deu entrevista para ele também por aqui, que foi ótimo, teve muita audiência. Muito obrigada novamente. A gente espera contar contigo mais vezes aqui conosco. Bom finalzinho de novembro, boa noite, ótimos negócios aí, gente. Até a próxima. Ótima noite para todo mundo e bons negócios para todo mundo, gente. Tchau.